Que alegria podermos estar juntos para vivermos essa festa de São Mateus, com esse momento em que nos prepara para a celebração da Eucaristia, a Léxio Divina de cada dia. Quero acolher a todos, nossas casas de vida, de aliança. É tão bonito perceber que temos casas no mundo inteiro que vivem a mesma palavra, que vivem a mesma meditação, que vivem o mesmo esforço de escuta do Senhor e, sobretudo, de vivência da Palavra de Deus. E quero acolher todos os outros carismas também que têm bebido desse momento bonito que é a Léxio Divina. Padres, religiosos, contemplativas. Recentemente tive um momento muito bonito com as concepcionistas aqui do Rio de Janeiro. Quão bonito é ver a diversidade de vidas consagradas, de vidas doadas, unidas à nova evangelização, unidas à contemplação, unidas à busca da face de Deus e da vontade de Deus. E hoje, São Mateus Evangelista, esse grande e belo santo, você pode contemplar esse ícone tão bonito, essa imagem, essa pintura tão bonita de Rembrandt, que mostra o quanto ele se deixou interpelar, Mateus, ele que era tão ligado às coisas da terra, e que se deixou interpelar pela visão do céu, por esse irromper da presença de Deus. Mateus quer dizer dom de Deus, e ele vai ficar conhecido tanto no Oriente como no Ocidente pela sua obra missionária. Ele vai escrever o seu evangelho por volta de os anos 80, 90, na Síria e Palestina, e grande parte da vida de Jesus é ele que vai nos contar. E termina a sua vida com um martírio, dando a vida por nosso Senhor. Então, com o sangue desse mártir, desse apóstolo, vamos viver hoje esse dia de unidade, de santificação com nosso Senhor. Efésios 4, a palavra que hoje nos é dada pela igreja, muito bela, essa palavra que vai nos dizer quanto o Senhor vem nos ensinar a preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra tem que ficar gravada no nosso coração hoje. É a palavra da minha contemplação. O Senhor vem nos fazer conservar a unidade pelo vínculo da paz. Então, capítulo 4, de 1 a 7 e 11 a 13. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. E e por isso é que se diz, tendo subido às alturas, ficou conhecido, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É ele que concedeu, versículo 11, é ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Deus, do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que belo essa passagem. Primeira coisa, o Senhor quer que andemos dignos, de modo digno, segundo a nossa vocação. A dignidade que a nossa vocação nos confere muda a nossa existência, muda o nosso modo de viver. Eu hoje sou chamada a viver de uma forma digna da minha vocação de batizado, de cristão. Depois, essa forma digna de andarmos, ela vai mudar a nossa vivência em fraternidade, em família, em comunidade. E ela vai gerar a unidade pelo vínculo da paz. Uma pessoa que anda de modo digno, de acordo com a sua vocação, ela gera a paz à sua volta. Temos um só corpo, um só coração, uma só alma, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. É bonito ver essa unidade a qual nós somos chamados. E é bonito também que nessa unidade Deus vai conceder a diversidade. A uns, Deus concede o dom de ser apóstolos,
Hoje celebramos um apóstolo. É um dom que Deus concede. Era um homem que estava coletando impostos. Mateus era Levi, coletor de impostos, que estava nas coisas desse mundo, nos negócios desse mundo. E o Senhor vai, ele concede o dom de apóstolo. A outros o dom de profeta. Isto é, aqueles que têm uma visão ampla, uma visão de profecia, uma visão que vai acordar o mundo, uma visão que vai alertar uns e outros a despertar para a profecia. A outros também, Deus concede o dom de ser evangelistas. Um evangelizador é alguém que sabe evangelizar, que tem um dom de traduzir o evangelho de uma forma simples, cativante, feliz, para que o povo possa entender a palavra de Deus. Então, ser evangelista ou evangelizador, como preferirem, é um dom que Deus concede a alguns. É um dom luminoso de tornar acessível a todos o evangelho. A outros ainda, pastores. O dom do pastoreio é o dom de encaminhar as ovelhas, de levá-las à beleza daquilo que elas devem ser. Então, é uma alma que protege, que vigia, que vê, que encoraja, que exorta. A uns Deus dá o dom de ser pastores e a outros mestres, isto é, doutores. Um doutor é alguém que interpreta a palavra de Deus com uma luminosidade, com uma profundidade, tem um rasgo de doutor, tem uma inteligência de doutor, mas dizer, meu Deus, onde é que ele viu isso? Como é que ele percebeu aquilo? E também isso é dado por nosso Senhor. O Espírito Santo concede a cada um segundo aquilo que ele quer. É bonito. E por quê? Para aperfeiçoar os santos. É bonito que todos os dons que o Espírito Santo concede é para o bem comum, é para o bem da nossa santificação e aperfeiçoamento. Quer dizer que o dom de profecia, de pastoreio, de doutor, o dom de evangelizador, o dom de apóstolo é para o nosso aperfeiçoamento. Por isso devemos ser muito felizes de viver em igreja, isto é, em comunhão de dons, em comunhão de carismas, em comunhão de ministérios, para podermos ser santos e chegar até essa plenitude do homem perfeito. O Salmo 18, 19, que bonito esse salmo. A partir do versículo 2, os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nem voz, que dele se ouça. E por toda a terra a sua linha aparece, até aos confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol. É bonito, não é? Até os confins da terra, essa linguagem que vai ressoar. E cada um de nós deve contar essa glória de Deus. Cada um de nós deve se tornar como que o eco dessa profecia, desse ensinamento, desse entendimento que recebeu da palavra de Deus. E Mateus 9, de 9 a 13, de verdade vai ser esse ensinamento que conta essa bela conversão de nosso querido apóstolo Mateus. Mateus 9, de 9 a 13. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Este, levantando, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa, na casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E ao ouvir os que diziam, respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa. Misericórdia é o que eu quero e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E forte essa palavra. O apóstolo Mateus vai ser arauto daquilo que lhe aconteceu com a sua própria vida. Ele vai ser esse arauto da misericórdia de Deus, do chamado de Deus na vida de tantos homens, porque ele mesmo experimentou. Ele que era pecador e pecador público, todo mundo sabia que ele era coletor de impostos, então certamente havia desvios, havia roubos, havia tanta coisa que não era conforme a palavra de Deus. Mas o Senhor vê ele, vê a pessoa dele.
não vê apenas o pecado dele, mas vê o coração dele. Uma palavra muito bonita sobre São Pedro, o Senhor que é o conhecedor dos corações. E de verdade, o Senhor conhece os nossos corações. Ele vê além. É como se o olhar de Jesus é um olhar tão profundo, tão perspicaz, tão intenso, que ele vê além da carapaça do nosso pecado. E naquele homem pecador público, Jesus viu um apóstolo. Jesus viu uma coluna da igreja que seria depois capaz de espalhar a evangelização e de morrer mártir por ele. Então, ser leal até o fim. Ele que era desleal, ele que era desonesto, tornou-se um homem leal, capaz de dar a vida pelo outro. Bonito. Não são os justos que eu vim chamar, mas os pecadores. Não são os sadios que não precisam de médico que eu vim chamar, mas aqueles que estão doentes. A igreja é constituída para se tornar um grande hospital de campanha. A igreja é constituída para se tornar um lugar onde muitas almas serão curadas. Para não dizer todas as almas serão curadas. A igreja é esse grande hospital. E o Papa Francisco não para de nos dizer isso. Quero que a igreja se torne esse grande hospital de campanha, em que não tenhamos medo de acompanhar as situações mais difíceis e de passo a passo escutar a pedagogia inspirada para aquela alma, para retirar ela das trevas, para retirar ela das angústias, dos pecados, para retirar ela de uma vida tão incoerente e fazê-la encontrar o seu verdadeiro apostolado. Da palavra apóstolo surge a palavra apostolado, isto é, o ministério que vai ser confiado por nosso Senhor. Qual o teu apostolado? Qual o teu ministério? Qual o teu dom? Hoje a igreja nos dá essa bela homilia de São Beda Venerável, do século XIII. E diz assim, Jesus viu, compadeceu-se dele e o chamou. Falando justamente de São Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe, segue-me. Viu, não tanto com os olhos do corpo, mas com o seu olhar interior cheio de misericórdia. Bonito. Jesus nos olha não com os olhos do corpo somente, mas Ele nos olha com os olhos interiores da sua misericórdia. Jesus viu um publicano e compadeceu-se dele, escolheu e lhe disse, segue-me, isto é, imita-me. Disse para o seguir, não tanto com os seus passos, mas com o modo de viver. Bonito. Porque quem diz que permanece em Cristo deve também proceder como ele procedeu. Mateus se levantou e seguiu. Não devemos admirar nos que o publicano, ao primeiro chamamento do Senhor, abandonasse os negócios terrenos em que estava ocupado e, renunciando aos seus bens, seguisse aquele que via totalmente desprovido de riquezas. É que o Senhor chamava-o exteriormente com a sua palavra, mas iluminava-o de um modo interior e invisível para que o seguisse, infundido na sua mente a luz da sua graça espiritual, para que pudesse compreender que aquele que na terra se afastava dos negócios temporais podia lhe dar no céu tesouros incorruptíveis. Que bonito, não é? Mateus, ao ser chamado, percebeu que aquele chamado não era só uma coisa externa, mas que ia mudar a sua concepção de vida. Ele não ia mais cuidar dos negócios que passam, que dão lucro passageiro e efêmero, mas ele ia agora consagrar a sua existência para esse grande apostolado, que é dar o céu, dar esses tesouros incorruptíveis para as almas. E quando ele estava sentado à mesa em sua casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e com seus discípulos. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores um exemplo de penitência e de perdão. Foi, na verdade, um belo e feliz precedente. Aquele que havia de ser apóstolo e doutor das gentes atraiu consigo no caminho de salvação, logo no primeiro momento da sua conversão, um numeroso grupo de pecadores. Deste modo, já desde os primeiros indícios de sua fé, começou o ministério da evangelização que mais tarde havia de desempenhar, quando chegasse à perfeição das suas virtudes. Se desejamos compreender mais profundamente o significado destes fatos, devemos observar que Mateus não se limitou a oferecer ao Senhor um banquete corporal na casa terrestre, mas preparou-lhe com a sua fé e com o seu amor um banquete muito mais agradável, na morada interior do seu coração,
segundo o testemunho daquele que diz: eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Bonito. Mateus que abre a porta do seu coração e que nos ensina também a abrir a porta do nosso coração, da nossa existência para estarmos com o Mestre. Bonito. Ele cujo nome antes era Levi, agora é Mateus, o dom de Deus. Ele que antes estava querendo os dons dessa terra, ele se torna dom de Deus para essa terra. É bonito perceber que, mesmo no nosso pecado, há uma chave de leitura do ministério que Deus quer nos dar. Levi tinha sede de dons, mas ele não entendia que ele é que ia se tornar dom para os outros. A sua existência ia tomar e receber toda a plenitude do seu mistério, não ficando fechada sobre si, mas verdadeiramente se doando e se entregando para os outros. Nessa segunda-feira, queremos de verdade estar consigo ao longo de todo esse dia e fazer companhia a cada um de vocês através da nossa Web TV, através do nosso Santo Rosário, do percurso da misericórdia. Quantas graças temos recebido através desse percurso da misericórdia, através desses escritos profundíssimos de Santa Faustina, através de toda a riqueza que essa espiritualidade da misericórdia nos traz e muda as nossas vidas. E hoje, dia de também Santa Missa transmitida da nossa casa-mãe. Então, o Papa diz e nós alertamos e recomendamos, se você pode ir à missa presencial, se você está numa região em que as missas já voltaram, se você pode, vá. A missa deve ser presencial e a alegria de comungar. Não há nada que substitua isso. Nós transmitimos a missa para aqueles que estão doentes, presos, hospitalizados, impossibilitados de sair das suas casas, ou aqueles cuja região ainda está sem celebração eucarística. Mas não substitua a missa presencial pela missa televisionada, não é a mesma graça. Aqui é apenas uma ajuda para aqueles que não podem ter a grande graça de comungar Jesus face a face e comungá-lo realmente. A comunhão espiritual, ela é válida e permitida quando não podemos ter a comunhão real no corpo e no sangue de Cristo. Que nosso Senhor nos abençoe a todos nesse dia santo de São Mateus e que Ele nos dê um coração capaz de ser dom para a humanidade, capaz de dar a vida uns pelos outros. Que Deus nos abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. São Mateus, rogai por nós.